Olá pessoal, tudo bem? Nosso grupo, a gente vai falar um pouquinho sobre engenharia de software Cleanroom ou Sala Limpa. Ele é composto pelo Bruno Henrique, Hudson Vitor, o Lucas Rafael, o Manuel Farias, Matheus de Paula e por mim, o Renan. É, a gente vai falar os seguintes tópicos, seria, nosso trabalho foi dividido em introdução, o que é Cleanroom, abordagem da Sala Limpa, as box extruders, que seriam a caixa preta, a caixa de estado, a caixa clara, um pouquinho sobre o projeto Sala Limpa, os testes Sala Limpa, a conclusão que a gente chegou e a referência desse trabalho, que foi usado para esse trabalho. Bom, para começar, a gente fala um pouquinho sobre a história do que é a Sala Limpa. Ela foi desenvolvida nos anos 80 e ela teve como origem um processo usado para a fabricação de semicondutores, com a filosofia de concentrar-se em evitar defeitos. Por quê? A cada defeito que você gera, você tem que refazer um projeto, refazer qualquer coisa. Isso tem um custo muito alto. Então, quanto mais você conseguir diminuir isso, melhor é para você no final. Você vai ter uma satisfação maior dos seus clientes e um lucro maior. Bem, o que é Clearroom? A Clearroom, basicamente, ela não foca ela é bem focada em tratar erros a cada implementação do seu projeto, vamos assim dizer. Ela faz de tudo para que ele passe por testes rigorosos e certificações que garantam que cada implementação ela vai ter um mínimo e a mínima quantidade de erros possíveis. Geralmente, ao final de cada implementação, eles sabem quais erros podem acontecer, aonde está acontecendo e em quais situações pode acontecer. Basicamente, ele pensa na questão dos desenvolvimentos formais, que não são muito, que são controversos. Então, ele tenta solucionar esse problema de uma maneira que não seja muito difícil, só que acaba que é um pouquinho difícil, porque ele basicamente faz a análise de todo o código, faz a codificação, testa e depura, ele tenta fugir disso, vamos assim dizer. Ele faz todos os testes massivamente para evitar que ter que refazer aquela implementação do software, porque isso vai reduzir um pouco os custos disso. Ela basicamente é uma abordagem voltada para isso, para diminuir a quantidade de retrabalho do seu projeto, porque isso gera um custo bem grande. Então eles tentam controlar tudo desde o início até a parte de testes e descobrir esses erros. Vou falar um pouco sobre a abordagem da sala limpa. Bom, a estratégia da sala limpa, ela utiliza uma versão especializada do modelo incremental de desenvolvimento de software. Ela é desenvolvida por pequenas equipes independentes e à medida que cada incremento ele é finalizado, né, ele é terminado, ele é integrado ao todo. Por isso que esse sistema ele é dito que ele cresce com o tempo, né? A abordagem da sala limpa, ela tem uma sequência de tarefas utilizadas nesse tipo de modelo, para cada incrementação que é feita. Algumas dessas tarefas são as seguintes: o planejamento de incremento. Durante essa tarefa, é desenvolvido um plano de projeto que adota a estratégia incremental. São criados a funcionalidade de cada incremento, seu tamanho é projetado, um cronograma de desenvolvimento, e eles têm muita atenção também eles tomam muito cuidado em garantir que cada incremento que já foi certificado, ele seja integrado no conjunto total no seu devido tempo. Uma das outras tarefas é a coleta de requisitos. Bom, durante essa coleta de requisitos, é desenvolvida uma descrição mais detalhada dos requisitos do sistema, que está sendo desenvolvido a nível do cliente, ou seja, para se ter uma conversa maior com o cliente, né? Feedbacks e dentre programas de várias versões até uma versão final. E isso é feito para cada incremento também. A próxima é a especificação da estrutura de caixa, ou estrutura de box structure, né? Durante essa tarefa, é utilizado um método de especificação que emprega essas box structures, né, para descrever a especificação funcional desse sistema. As box structures, elas isolam e separam a definição criativa de comportamento, dados, procedimentos em cada nível de refinamento, ou seja, em cada incremento. E temos também o projeto formal, que durante essa tarefa, por meio da abordagem de box structure também, o projeto Sala Limpa, ele é uma extensão natural e contínua da especificação. E embora seja possível fazer uma clara distinção entre essas duas atividades,
As especificações, também chamadas de caixa preta, são refinadas iterativamente dentro de um incremento para que elas se tornem análogas aos projetos arquitetônicos e no nível dos componentes chamados também de estado de caixas, não, de caixas e caixas claras, né? Agora, dando sequência à abordagem célula limpa, temos a verificação de correção, onde se executa uma série de verificações de correções sobre o projeto e depois sobre o código. O primeiro nível de verificação ocorre aplicando uma série de perguntas, chamadas perguntas de correção, dentro de cada incremento. Se essas perguntas não demonstram que as verificações estão corretas, utiliza modelos matemáticos. Depois vem a geração de código, que é inspeção e verificação. As especificações de estruturas de caixas representadas em uma linguagem especializadas. São traduzidas em linguagem de programação e também é realizada revisões técnicas para garantir a conformidade da semântica do código, das estruturas de caixa e correção sintática do código. Então, é executada a verificação e correção para o código-fonte. Teste de uso estatístico. São onde é planejada uma série de casos testes, derivados de uma amostra estatísticas, onde todas as execuções do programa são abordadas. E, por último, certificação, que, ao terminar as verificações e inspeções dos testes, e todos os erros corrigidos, o incremento é certificado como pronto e é integrado ao projeto. Agora, nós temos a imagem que ilustra o passo a passo do processo célula limpa, onde as sequências para cada incremento acontecem, conforme visto nos slides anteriores. Aí são feitos todos os processos vistos, planejamento de incremento, coleta de requisitos, especificações de estruturas, projetos formais, verificação de correção, geração de códigos, testes estatísticos e verificação de incrementos, por onde cada passo desse vai formando cada incremento e por fim, formando o software final. Bom, gente, agora já vou falar sobre Box Instructions, ou, no caso, estruturas, caixas de estruturas. Bom, a abordagem de modelagem em engenharia de software, sala limpa, usa um método chamado de especificação de estrutura de caixas, né? Essas Box Instructions nada mais são do que método de especificação que é usado para descrever uma determinada especificação funcional. Como que elas fazem isso, né? Elas isolam e separam a definição criativa de comportamento, dados, procedimentos em cada nível de refinamento. E essas caixas são refinadas em uma hierarquia, em que cada caixa tem transparência referencial. A gente vai falar agora um pouquinho mais sobre cada tipo de box. A primeira box instruction da gente aqui é a caixa preta. A caixa preta especifica o comportamento de um sistema ou de uma parte dele, né? O sistema ou a parte responde a estímulos específicos, no caso, os eventos, aplicando um conjunto de regras de transição que mapeiam os estímulos em uma resposta. Exemplificando aqui, tentando explicar um pouco a partir desse exemplo da caixa preta, esses estímulos representado pela letra S, em que na caixa preta a função, no caso F, é aplicada a uma sequência S asteriscos de entradas e transforma em uma resposta que é representada pela letra R. A gente vai falar mais um pouquinho sobre as próximas estruturas e vamos utilizar ainda essa caixa preta. A próxima box instruction é a caixa de estado. A caixa de estado encapsula dados de estados e serviços, no caso, operações, né? De maneira análoga a objetos. Nessa visão de especificação, são representadas entradas para caixas de estado, no caso, estímulos, que, como eu tinha falado, é representado pela letra S, esses estímulos. E de saída, que são a letra R, como no exemplo aí abaixo. A caixa de estado representa o histórico de estímulos, né, que passa pela caixa preta, representada pela caixa preta G, no exemplo abaixo. Isso é, os dados encapsulados da caixa de estados que devem ser retidas entre a transição inferidas. Vamos falar agora sobre a próxima caixa, que é a caixa clara, que a caixa clara, as funções de transição inferidas pela caixa de estado, que foi falado no exemplo anterior, são definidas na caixa clara. Em outras palavras, né, a caixa clara contém o projeto procedimental para a caixa de estado.
Usando o exemplo anterior, a gente pode ver que a caixa de estados recebe os estímulos, né, S, em que passam pela caixa preta representada por G. Nesse caso, a caixa clara, a caixa preta é substituída por uma sequência de instruções que incorpora um condicional e depois tem a sua saída representada em R. Agora eu vou falar um pouco sobre um projeto da Sala Limpa, né, ou Clean. Bom, a engenharia de software Sala Limpa, ela usa intensamente a filosofia de programação estruturada. Nesse caso, a programação estruturada ela é aplicada com muito mais rigor. Funções básicas de processamento, que são descritas durante os primeiros refinamentos da especificação, eles são refinadas usando uma expansão passo a passo de funções matemáticas em estrutura de conectivos lógicos, como exemplo, if, then e else, que são se, então e se não, e subfunções. Em que a expansão é executada até que todas as subfunções identificadas possam ser diretamente declaradas na linguagem de programação no próximo passo da execução de código, certo? Bom, aqui a gente tem um exemplo de projeto Sala Limpa. Bom, cada especificação caixa clara, né, que a gente tem, como já foi dito, ela representa o projeto de um procedimento ou de uma subfunção que a gente tem dentro aqui desse exemplo de projeto. E cada nível de refinamento, a Sala Limpa, ela vai fazer um tipo de verificação formal de correção, ou seja, todo projeto desenvolvido, ele tem que ser verificável, ele tem que mostrar corretude, sempre poder ser verificada a sua corretude. E o uso de construções de programação estruturada limita o número de testes de correção que devem ser feitos, porque apenas uma condição é verificada para as sequências, 2 são testadas para if, then e else, e 3 condições são verificadas para laço. Aqui a gente tem um exemplo, né, que ele mostra bem mais como funciona o projeto, né, que ele é uma parte bem mais refinada do que a gente tinha das caixas claras. Aqui a gente tem a descrições da função, um exemplo de loop, a gente tem aqui uma representação de uma bifurcação, e esse exemplo aqui, ele calcula a parte inteira de uma raiz quadrada. Ou seja, o projeto do software, ele é bem refinado e ele tem que ser verificável para que não haja erros na hora de ser executado o código. Bom, vou falar sobre os testes Sala Limpa. Os testes da Sala Limpa são diferentes dos testes normais. A cada novo incremento no software, ele é testado estatisticamente para determinar a sua confiabilidade. Esses testes são baseados no perfil operacional do usuário e ele se certifica de que o programa realmente faz o que o usuário precisa. Com a abordagem Sala Limpa, é possível especificar a confiabilidade para cada componente. Para esta especificação, são necessários 5 passos: criar os cenários de uso, especificar o perfil do usuário, criar casos de testes baseados no perfil do usuário, executar testes, registrar e analisar as falhas e, por fim, calcular a confiabilidade. Outro passo importante é o da certificação. Ele exige a criação de 3 modelos. O modelo de amostragem, onde o software executa um número N de testes e é certificado caso nenhuma ou um determinado número de X falhas ocorram. O modelo de componente permite que um analista determine a probabilidade de um componente qualquer falhar antes do término da execução. E o modelo de certificação, onde a confiabilidade global do sistema é certificada. Para concluir, a engenharia de software Sala Limpa é considerada pesada para os padrões de engenharia de software, mas ela é muito utilizada por grandes empresas como a NASA, a IBM e a Texas Instruments. Como o processo é baseado no projeto apurado de funções, o uso desta abordagem
leva à construção de softwares de alta qualidade e o seu custo é similar aos métodos convencionais. Entretanto, o desenvolvimento sala limpa só funciona quando é praticado por uma equipe habilidosa e comprometida. Essa foi a nossa apresentação. Aqui está as nossas referências. Obrigado.